Então, José Vicente de Freitas, o representante do MEC, também está presente nessa primeira mesa. Vou chamar a Luciene Pimentel, da Faculdade de Engenharia da UERJ, especialista em ecotécnicas. São 17 ecotécnicas, ou perto disso, e ela vai explicar para a gente o que são as ecotécnicas. Inês Barbosa, também da UERJ, professora da UERJ, especialista em currículos, vai falar de currículos integrados. Bem-vindas. E Jailson Alves dos Santos, diretor da Escola de Gestores Educacionais da Faculdade de Educação da UFRJ, e vai falar para a gente de gestão democrática, que são as 3 vertentes dessa primeira mesa, que se chama Escolas como Espaço Educador Sustentável. Então, bem-vindos. José Vicente é o primeiro, já está aí, vai ficar aí. Vai ser o primeiro, vem cá. Bom dia a todos e todas. Como o subsecretário professor Antônio já fez aqui esse acolhimento, né, na nossa escola no dia de hoje, então eu só vou dar um bom dia e muito obrigado aqui a presença de todos na nossa rede. Vamos começar com o professor José Vicente, 20 minutinhos. Bom, então tá, é horrível falar aqui de cima, mas como tem pouco espaço aqui, eu vou pedir que vocês considerem que nós estejamos no mesmo nível, e estamos, tá? Por favor. Um destaque aqui, nesse público aqui, nesse auditório, desde que eu cheguei pela manhã, é que além dos colegas professores e professoras, tem um grupo de juventude muito bacana aqui. E juventude é muito legal, porque nos nossos processos de conferência, a juventude tem um papel muito interessante. A nossa Conferência Nacional Infanto trabalha com um conjunto de princípios, e a gente entendeu que, na medida em que a gente fosse propor uma política estruturante a partir da ideia de escolas sustentáveis, o conceito com o qual nós trabalharíamos, ele seria apenas uma referência, apenas um ponto de partida. Isso é fundamental, porque na medida em que você coloca um conceito nessa dimensão, não é? Os territórios vão agregando ali os valores que eles parecem pertinentes. Então, por que eu estou falando isso? Porque o conceito que eu vou apresentar aqui, ele tem essa dimensão. É um conceito referencial para um projeto estruturante. Certo? Ele significa apenas um ponto de partida e não necessariamente um ponto de chegada. Isso é importante a gente considerar. Então, como é que nós começamos a caracterizar essa noção, essa ideia de escola sustentável? O que dá sentido a essa ideia de escola sustentável? Bom, aí nós partimos de uma primeira noção. E que noção é essa? A gente parte do princípio de que escola sustentável é aquela que na sua rotina pedagógica ela empreende um esforço para a promoção da cultura da sustentabilidade. Então, é um primeiro conceito. Então, escola sustentável é aquela que na sua rotina pedagógica, no seu fazer cotidiano, ela faz um esforço para a promoção da cultura da sustentabilidade. Bom, cultura da sustentabilidade. Só que essa cultura da sustentabilidade, importante a gente ter isso claro, ela não tem somente uma dimensão especificamente ambiental. Porque para o movimento ambientalista no Brasil, para as políticas públicas no Brasil, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando na sua dimensão ambiental, mas ao mesmo tempo a gente considera as outras dimensões que estão presentes aí, que é pensar na sustentabilidade em termos políticos, econômicos, sociais. Ela é fundamental. Então, qual o primeiro sentido da escola sustentável? É aquela que no seu fazer cotidiano, ela empreende um esforço para a promoção dessa cultura da sustentabilidade.
que nos remete para a ideia da sustentabilidade ambiental e ao mesmo tempo para as outras dimensões da sustentabilidade. Então, é uma primeira noção, é um primeiro conceito importante. Quem é da área ambientalista e trabalha mais presentemente, cotidianamente nisso, sabe o que significa essas diferentes dimensões da sustentabilidade. Ela é muito importante. Se vocês me derem licença, eu vou fazer um relato aqui de um charge. Vou tentar relatar aqui, porque charge é difícil, né? Charge é charge, né? Mas eu vou tentar contar aqui para vocês a história numa charge que um uruguaio há um tempo atrás fez, um uruguaio chamado Rubem Preto, que ela é muito característico dessas dimensões da sustentabilidade. Esse artista plástico uruguaio, ao final e ao cabo, ele estava tentando trabalhar com o conceito de ecologia humana, né? Aí ele está imaginando uma moça caminhando pelas ruas, e essa moça, de repente, encontra um belo de um jardim, cheio de flores, e se emociona com aquele jardim bonito, e fica pensando, nossa, que jardim bonito, que bacana que eu estou aqui, tem essa possibilidade de olhar para essas flores e contemplar. Que bom se todo mundo pudesse usufruir desse mesmo recurso. Aí ela percebe a importância daquele jardim, e ela vai dizer, puxa, temos que salvar esse jardim. Aí ela continua caminhando, um dia extremamente quente, ela encontra uma árvore grande, frondosa, cheia de galhos e flores, ela corre para debaixo dessa árvore, começa a se refrescar debaixo dessa árvore e começa a perceber a importância daquela árvore. Puxa, num dia quente como esse, eu tenho essa possibilidade de estar aqui, estar me refrescando nesse dia caliente, e percebe a importância daquela e das outras árvores. Nossa, que bom se todo mundo pudesse usufruir dessa árvore. Então, ela faz o chamamento. Por conta da importância dessa e das outras árvores, vamos então salvar as árvores. Aí ela continua caminhando e encontra um belo de um córrego. Aí ela entra naquele córrego, começa a se banhar, e percebe a importância e a beleza daquele córrego, e da mesma forma percebe a importância daquele córrego, professora. Aí ela faz o chamamento. Nossa, esse córrego é tão importante, vamos salvar esse córrego. Mas, ao mesmo tempo, ela se percebe atônita, olha para frente e se pergunta, a gente vai salvar os jardins, as árvores e os córregos, mas, afinal de contas, quem é que vai me salvar, né? No sentido da humanidade. Aí, na verdade, é uma pequena ideia, a partir de uma charge da ecologia humana, que nos remete para essas diferentes dimensões da sustentabilidade, né? Então, por isso que eu trouxe à tona isso que é importante. Muito bem, todo mundo lembra da primeira característica, né? Que nos orienta para esse conceito. Ou seja, escola sustentável é aquela que no seu fazer cotidiano, ela se esforça para promover a cultura da sustentabilidade. Ao mesmo tempo, olhando para o espaço da escola e o que ela representa, nós entendemos que tem 3 dimensões que devem receber algum tipo de intervenção para que a escola saia desse contexto tradicional e ela alcance uma condição de sustentabilidade. Então, temos uma noção principal, e aí começamos a olhar para o espaço da escola e percebemos que a escola se transforma em escola sustentável na medida em que essas 3 dimensões de alguma forma são trabalhadas. Uma dimensão a gente chama de dimensão de espaço físico, a segunda dimensão a gente chama de dimensão da gestão, e a terceira dimensão a gente chama de dimensão do currículo. E eu vou tentar rapidamente caracterizar cada uma dessas dimensões no sentido de representar a noção de uma escola sustentável. 5 minutinhos só? Bom, escola, então, o que é a dimensão do espaço físico? A dimensão do espaço físico é considerar que numa unidade escolar você tem, não uma, mas você tem diferentes espaços físicos presentes numa escola. Um primeiro espaço é representado efetivamente pela arquitetura da escola, a materialidade da escola, mas todos os demais espaços que também existem na escola, né? Que são, vamos imaginar, os diferentes laboratórios, a área da horta, a área do ginásio, os espaços que permitem o encontro das pessoas,
Então nós entendemos que uma escola ela começa a caminhar no sentido da sustentabilidade na medida em que ela começa a acolher na sua estrutura física elementos que representem algum tipo de economia de recursos naturais, por exemplo. Então, se numa escola eu trabalhar com eficiência energética, se numa escola eu trabalhar com a coleta de água para usar em descargas de banheiro, para regar a horta, outros elementos, se uma escola começa a incorporar esses elementos de ecotécnicas, ela começa a efetivamente construir o seu projeto de escola sustentável. Mas tem um outro espaço que é fundamental na escola e que ele tem um papel pedagógico poderoso, que é os espaços da sociabilidade, são os espaços que permitem a sociabilidade. Então, se de alguma forma a escola faz alguma intervenção que facilite o encontro das pessoas, essa escola vai estar facilitando a produção de conhecimento, ela vai estar facilitando fundamentalmente a aprendizagem. Sabe por quê? Essa noção, se vocês perceberem, ela não é minha. Essa noção é certamente do nosso principal pedagogo ao longo dos anos, que é o Paulo Freire. Essa ideia está embasada naquela noção, prezada Jaque, de que ninguém ensina ninguém, mas que a gente aprende na relação. E a relação ela é viabilizada pelo encontro. Aliás, essa ideia do Paulo Freire não é a rigor nem dele. Ele se inspirou num outro cara lá muito legal que se chama Martin Buber, que ele vai dizer o seguinte: toda a vida verdadeira é essencialmente encontro. Aí depois o Paulo Freire trabalha essa ideia no campo da educação e da escola. Então, a dimensão do espaço físico, ela tem essa perspectiva da escola acolher nos seus diferentes espaços elementos que já nos remetem para essa possibilidade de construir outros paradigmas para uma outra sociedade. A ideia de que jovem ensina jovem, né? Então, na verdade, para quem está nesse intervalo aí do 6º ao 9º ano, que é o público para a qual a conferência se dirige, né? Quem já passou dessa etapa, está em outro segmento ou em outros movimentos, a gente recorre muito a essa juventude para fazer formação dos mais jovens e sempre tem dado uma experiência muito legal. Tão interessante que essa juventude que começou a se envolver com as conferências em 2003 construíram uma reivindicação histórica que apresentaram para o governo federal, que é a constituição de um Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente. E o ano passado, aqui no Rio de Janeiro, durante a Rio+20, 3 ministérios assumiram essa responsabilidade de constituir um GTI para estudar quais eram as diretrizes desse programa. E agora aí já temos um documento que está em consulta pública. E por favor, entre lá no site e dê a opinião de vocês, que vai se transformar num programa oficial e institucionalizado de juventude e meio ambiente, que é não só um espaço de interlocução, mas principalmente ele vai abrir muito espaço de trabalho. Então o envolvimento, a participação de vocês é fundamental. Bom, eu estou aqui com a responsabilidade de mostrar para os colegas que vão vir depois e para vocês que estão nos ouvindo e para podermos abrir o diálogo posterior, de tentar caracterizar o que a gente entende por escolas sustentáveis. Eu vou tentar não complicar muito, ser bastante objetivo e abrir um espaço para a gente poder conversar, porque o que vem daí, o que vocês têm para dizer, ele é fundamental. Então, a primeira noção que eu gostaria de dizer é o seguinte: para quem trabalha com política pública, nós temos que aprender a superar um problema de gestão que acontece em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, que é fundamental, que é a questão de continuidade. Se você não tem política que se afirme como política de Estado, é muito complicado você fazer gestão e alcançar efetivamente uma meta. Por quê?
Porque senão a cada 4 anos, toda vez que você tem uma eleição, tem um projeto novo, uma proposta nova, e aquele projeto, proposta animada durante 4 anos, talvez não chegue a resultado nenhum, porque precisaria de um tempo maior. Então, quando nós olhamos um pouco para a história da coordenação geral lá de educação ambiental do MEC, a nossa preocupação foi a seguinte: que projeto estruturante nós podemos deixar como legado para o Ministério da Educação e para o país, que possa efetivamente gerar, se constituir numa política pública e gerar a médio e longo prazo resultados. Essa foi uma pergunta norteadora importante, prezada Denise. E aí, para não inventar a roda, nós fizemos um primeiro movimento. Esse primeiro movimento foi olhar para trás, desde o momento em que a coordenação geral foi instituída lá dentro do MEC, e olhar para a tradição que nessa coordenação estava sendo constituída em relação a projetos, iniciativas e programas, para ver o que essa tradição ela nos indicava e para que caminho ela apontava. E aí a gente percebeu que ao longo dos anos, a coordenação se esforçou muito para trabalhar com formação continuada de professores, definiu estratégias para alcançar e mobilizar as escolas para discutir esses temas importantes da área ambiental, do campo da educação ambiental, tentou trabalhar com formação inicial de professores, investiu muito em eventos, investiu muito em mobilização por meio de eventos. Então tem um conjunto de programas e iniciativas que ao longo dos anos foram se constituindo, mas a análise, olhar para trás, conseguir mirar para o passado foi importante, porque essa olhada para trás, professores, começou a nos indicar aonde que estavam algumas possibilidades para estruturar uma ação concreta e efetiva de médio e longo prazo. Então foi o primeiro movimento que a gente fez. Um segundo movimento, e está aqui os colegas que estão há muito tempo no movimento, que não me deixam mentir, foi que ao longo dos anos a gente produziu muito material teórico, metodológico para servir de orientação para as escolas, para os professores, para as universidades. E tem um material específico que eu gosto muito, que se chama Encontros e Caminhos. A ideia desses 2 livros que nós publicamos, Encontros e Caminhos, era o seguinte: era sugerir um conjunto de verbetes ou conceitos que servisse de orientação para o campo da educação ambiental trabalhar com esses conceitos, porque são campos importantes da área. Por exemplo, dizem que a educação ambiental se pretende como um campo revolucionário, transformador, que seja capaz de gerar uma outra forma de ser e de estar no planeta. Bom, se é assim, a gente precisa trabalhar com conceitos que nos deem essa dimensão. Então, se nós formos lá no livro Encontros e Caminhos, a gente vai encontrar verbetes interessantes como empoderamento, participação. Tem um conjunto lá de conceitos. A Jaque não me deixa mentir. Querida Jaque, tem um conceito lá, um desses conceitos é um conceito interessante e que nos remeteu também, começou a nos remeter para essa ideia de escolas sustentáveis. E esse conceito que está presente lá é o conceito de estruturas educadoras, que parece um pouco assim muito físico, mas é um conceito interessante. Se a gente começar a olhar com carinho, é um conceito interessante. E quem escreveu sobre essa ideia lá no livro 2005, se eu não me engano, foi um professor lá de Santa Catarina, um cara muito legal que trabalha com a ideia de trilhas da vida. Não sei se vocês já passaram por alguma trilha da vida, e ele escreveu esse conceito. Em termos gerais, assim, vou simplificar, tá? Em termos gerais, a ideia é a possibilidade de nós aproveitarmos toda e qualquer estrutura e transformar essa estrutura numa estrutura educadora. Ao invés dela ser simplesmente uma estrutura ou um equipamento urbano, que ela pudesse também ter ou representar essa dimensão de estrutura educadora. O que significa isso, Zé? Bom, significa o seguinte: que uma faixa de segurança que nós temos em qualquer cidade, ela pode ser simplesmente uma faixa de segurança, ou se nós colocarmos um componente pedagógico ali junto a essa faixa, ela pode se transformar numa estrutura educadora. Um prédio, ele pode ser simplesmente uma estrutura arquitetônica
Mas se nós colocarmos ali um componente pedagógico educativo, ele passa a ser uma estrutura educadora, e assim sucessivamente. Esse conceito inicial, ele nos remeteu para uma outra ideia, que era pensar espaços educadores sustentáveis, e daí facilmente nós chegamos nessa história de escolas sustentáveis, né? Então, olhando para trás na história lá das nossas ações de políticas públicas, a gente percebeu alguns indicadores interessantes, e quando a gente amarrou esses indicadores a esse conceito de estruturas sustentáveis, nós entendemos que aí tinha a possibilidade de construirmos um projeto estruturante em cima de uma ideia. Porque o que a política diz? Bom, a política diz: o teu compromisso é animar processos de educação ambiental em todos os níveis e modalidades. Como é que a gente faz isso? A partir desse conceito, professor, veio a ideia. Se nós olharmos para o sistema básico de ensino, nós podemos pensar que nós materializamos a noção de estruturas educadoras na concepção de escolas sustentáveis, e se nós olharmos para o ensino superior, a gente materializa e concretiza essa ideia na noção de universidades que se fazem sustentáveis para dentro e para fora. Bom, a ideia nasceu daí. Muito bem. Mas o que representa isso, né? Olha, se tem uma coisa que é complicado de equacionar na política pública, é o seguinte: ao mesmo tempo que o teu compromisso é com a totalidade do território e a totalidade dos atores que estão presentes nesse território, professora, ao mesmo tempo essa política, ela tem que se colocar de tal forma que ela respeite as próprias diferenças que existem nesse território. Afinal de contas, os homens e as mulheres que estão metidos lá no bioma amazônico estão em condições e particularidades completamente diferentes de nós que estamos aqui, né? No Sudeste, no Sul e assim sucessivamente. Então você tem que ter uma política que ela abranja a totalidade, mas que ao mesmo tempo respeite as diferenças, né? É a questão da operação desse sistema. Nós fizemos uma pesquisa com as escolas da 7ª CRE, a escola que a gente atuava é municipal, e nós envolvemos outras escolas da mesma região, ali de Jacarepaguá. Então, fizemos uma pesquisa junto às diretoras das escolas sobre a intenção. Por exemplo, se você teria interesse em ter a captação de águas pluviais na escola, não é essas técnicas. A maioria delas apontou, a maioria deu suporte à ideia, achou interessante, achou ouvido falar, adeririam a essa ideia. Mas a maioria apontou como uma dificuldade a questão de operar esse sistema. Como no dia a dia a diretora, né, que está ali responsável por várias questões da escola, ela vai conseguir dar conta, os próprios professores, de incluir na sua rotina essas atividades de operação. E o conhecimento dessas técnicas, não é como isso seria. Então, todas apontaram essa dificuldade. Então, as ecotécnicas, elas precisam ser apropriadas pelos atores da escola, não é? Mas envolve também alguns conhecimentos técnicos específicos, que nem sempre, não é? Aquele público que está na escola tem contato com isso, entende? Ou tem tempo até de se retreinar, não é? nesses assuntos. Uma coisa que eu percebi nas escolas é uma atividade muito intensa, né? Para falar com os professores, a gente sempre tinha dificuldade. Os professores sempre em aula, o intervalo é curto, é pouco tempo para comer, não é? Mesmo incluir esses assuntos nas disciplinas tem uma complexidade, né? Porque há um currículo a ser cumprido, né? Então, a inclusão desses assuntos, como interagir com as disciplinas, permear isso, né, pelo currículo geral, não é uma atividade trivial. E atrair os pais também para esses assuntos, que era uma das nossas intenções do projeto Duas Cidades, era através da escola atingir os adultos, né? Mas é muito difícil, porque nas escolas públicas, não é? Os alunos que estão ali, em geral, vêm de famílias, não é? De interesse social, que enfrentam muitas dificuldades na vida, muita dificuldade. A vida do aluno é tudo menos fácil. É dificuldade do ponto de vista pessoal, profissional, é todo tipo de dificuldade. Então as pessoas trabalham muito, os pais trabalham 12, 14 horas, contando o tempo de deslocamento do trabalho para casa, não é? Então que horas que você vai organizar uma oficina, que horas que eles vão na escola para ver as crianças, é tudo muito complexo, é muito difícil. Então, o fato dessas ecotécnicas permearem pela sociedade através da escola, da educação, de vencer esse gap, né, da idade, quer dizer, entre a gente educar as crianças dessa maneira e conseguir atingir os adultos, há essa dificuldade. Todo mundo é muito ocupado, né? Tá? E por último, então,
o uso das ecotécnicas perpassa de forma transversal e também as questões socioculturais, né, que então envolve também barreiras culturais. Tem gente que, por princípio, é contra pavimento permeável, a pessoa quer ter a sua rua asfaltada. Né? Ela vê a cidade formal e ela quer repetir esse mesmo modelo onde ela mora. E existe também, no Brasil a gente observa a segmentação social. Então, quem é mais simples, muitas vezes acha que se você quer propor uma coisa para aquela área, é porque aquilo não é tão bom. Né? Isso é uma coisa que nós verificamos nas pesquisas que fizemos socioambientais. Até quero ressaltar a presença da professora Elza Nelfa aqui, que nos apoiou muito nessas ações, né, de Agenda 21 na escola, das pesquisas socioambientais que fizemos, formulação de questionários, ela nos apoiou muito nesse sentido. Então isso foram coisas, né, que nós conseguimos pegar, né, dessas respostas, dos questionários. Agora é claro que para poder falar de tudo isso eu precisaria de muito mais tempo, aqui é só uma pincelada para estimular o debate e as discussões. Muito obrigada a todos. A grande contribuição aqui do CN nesse dia. Inês, agora é você. Para ecotécnicas, é claro que quando a gente avança no texto, por abranger verbetes e, enfim, pessoas de áreas diferentes que trabalham, têm interesse no assunto, não é? A gente encontra múltiplas definições. Então essa certamente não é uma única definição, mas, enfim, é uma definição que aparece por vezes na literatura. Então, o termo ecotécnica ele tem sido usado para denotar um conjunto de práticas, não é, que foram inicialmente desenvolvidas em ecovilas. Né? Era uma ideia de construir comunidades que fossem sustentáveis. Não é? Então, muitas dessas técnicas que a gente agora usa, essa retórica de ecotécnicas, elas vieram desses experimentos em ecovilas, em que a gente tem diversas no mundo e diversas no Brasil também, não é? Que estão aí enfim, sendo conduzidas e as pessoas, comunidades vivendo daquela maneira, felizes, enfim, né? Tá? Então, eu emprestei essa definição do João, né, o João Carlos, que foi um aluno meu que eu tive, que desenvolveu um estudo sobre ecovilas. A gente desenvolvendo juntos esses estudos, então eu pensei lá dos estudos dele, né, essa definição. Então, a ecotécnica está implicada nesse conceito de pegada, né? Vem de uma palavra em inglês chamada footprint, né? Que é pegada, literalmente a pegada, a marca que a gente deixa no chão, com os nossos pés, né? E aí, pegada, inicialmente era pegada ecológica, pegada ambiental, já existe hoje em dia pegada de recursos hídricos também, que é a ideia da gente contabilizar, não é, para desenvolver uma certa atividade. A pegada ambiental ou ecológica é o quanto se ocupa de solo, de território, para desenvolver uma atividade. Então, se a gente pensa, plantar laranjas, não é? Então, se eu quero produzir 1000 laranjas, quantos hectares eu vou ocupar, não é? Então, quanto mais se ocupa, é como se a gente estivesse deixando mais marca, não é? Então, na verdade, a ideia é que a pegada seja pequena, não é? E transformando nossa pegada em pequena ou suave, seria uma maneira de estar impactando menos o meio ambiente. Né? Essa que é a ideia, né, que está por trás disso. Então, é claro que as ecotécnicas elas buscam essa integração também harmônica da vida social, econômica e cultural, buscando, não é, eu gosto de dizer que é um sonho, né, da sustentabilidade, né, porque não é tão palpável, né, mas é uma coisa pela qual nós vivemos, pensamos e tomamos várias ações e atitudes no dia a dia nessa direção. Né? Se vamos atingir, o futuro dirá. Né? Tá, então eu listei ali vários exemplos de ecotécnicas, não é? Então a primeira é a captação, armazenamento e uso das águas pluviais, não é? É importante dizer que eu sou engenheira civil de formação e a minha área de atuação é a hidrologia, né? O ciclo hidrológico, da recursos hídricos, né? E eu, ao longo da minha vida profissional, acabei migrando para a área ambiental. E aí, então, eu vim parar, né, nas ecotécnicas, né, quer dizer, eu tenho uma trajetória, né, para ter vindo trilhar esse assunto, mas foi pela inspiração na questão de trabalhar em prol da conservação da água. Conservação, racionalização do uso da água. E aí iniciei esse projeto chamado Hidrocidades, que eu vou falar um pouco aqui hoje também, mostrando algumas das coisas que nós implementamos. E ao final da apresentação, instigando, não é, para o debate, a plateia, falando das dificuldades, né, as lacunas que a gente observou, enfim, e quais são as oportunidades e as dificuldades em implantar essas ecotécnicas, tá? Então, listei ali, né, alguns exemplos: a captação, armazenamento e uso das águas pluviais.
Vale dizer que na engenharia as águas pluviais sempre foram tidas como um vilão, né? Então, nos sistemas de drenagem que se faz nas cidades, a ideia é sempre afastar a água pluvial. Você capta e, através de canos, né, a gente vai conduzindo toda a água pluvial pela cidade até uma hora que ela descarrega na Bahia, no Rio. Né? Então, a água da chuva sempre teve uma concepção de ser uma coisa ruim, né, a ser afastada para não causar enchentes, não causar problemas. Né? Então, há uma quebra de paradigma atualmente de repensar a chuva como um recurso natural de água doce importante que tem sua função ambiental. Tá? Então, hortas orgânicas, plantio em telhados verdes, uma verdadeira paixão minha, né, os telhados verdes, pavimentos permeáveis, iluminação e ventilação naturais, né? Quer dizer, promover na construção essa iluminação e ventilação natural, minimizando os gastos de energia. Tá? O fogão solar é outra ideia também, não é, a ser usada como ecotécnica, otimização e uso de energia limpa, produção de tintas com solos, reaproveitamento do óleo de cozinha, isso é muito difundido, eu acho, né, na sociedade já. A coleta seletiva, reaproveitamento e tratamento de resíduos, o uso de biosistemas integrados, quer dizer, de usar o próprio sistema biológico, não é, para, de uma certa forma, diluir ou degradar, não é, poluentes, não é, de forma natural no ambiente. E também o consumo verde e compras sustentáveis, quer dizer, na hora do gestor, não é, fazer suas aquisições, na hora de fazer compras, ele pensar qual é a origem desse material que ele está adquirindo, como é que ele foi produzido, qual é a pegada desse material. Não é? Porque todo insumo, não é? Por exemplo, qual é a pegada da carne de frango, qual é a pegada hídrica da carne de frango, a pegada hídrica da carne bovina, não é? Então todos os elementos, todos os produtos que são gerados, eles podem ter uma pegada hídrica, uma pegada ambiental, ecológica. Então pensando nisso, como a escola, né, pode incorporar, né, o consumo de produtos que têm uma pegada pequena, né, priorizar esse tipo de consumo e de compra. Tá? Eu coloquei ali um slide ilustrativo, não é, que foi uma aluna nossa também, a Maria Luísa Ottoni, que produziu. A Maria Luísa Ottoni é estudante da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, né, nossa bolsista lá. Então, a Maria Luísa, eu pedi para ela, né, para elaborar, a partir da literatura, uma figura que pudesse ilustrar numa escola todas essas estruturas, né, de maneira intuitiva, quer dizer, colocando ali os telhados verdes, né, do lado direito aqui. Do outro lado lá, o painel de energia solar, não é? O sistema de banheiros que poderiam estar aproveitando as águas pluviais para descarga, não é? Vegetação, reservatórios subterrâneos de água, não é? Que podem servir para abastecimento para rega de jardins, não é? E assim por diante. Então ali, nesse esquema, nós tentamos, de uma certa forma, colocar tudo que está naquela lista anterior, de alguma maneira listar ali numa edificação como que isso configuraria, né? Você pode passar para a próxima, então. Então, no projeto Hidrocidades, nós começamos essas ações do projeto Hidrocidades em 2006. Naquela época, ainda não havia esse discurso tão forte como está ocorrendo agora, dessa coisa das ecoescolas, escolas verdes, selos verdes. Naquela época não existia esse movimento ainda tão forte. Então, nós fomos um pouco inovadores, né, nas nossas ações lá. Então, na verdade, o projeto, ele era o fio, né, a força motriz do projeto era a conservação de água ambiental, e o projeto tinha por foco a escala local. Então, a hidrologia, né, como ela ocorre no meio ambiente. Então, nós, como metodologia de projeto, iniciamos tentando nos apropriar da realidade local. Então, nós constituímos lá uma bacia experimental, observamos o modo de vida das pessoas, como as pessoas faziam uso da água, e aí fomos aí avançando, né, com as ideias. E aí, diante de vários arranjos, porque para fazer um projeto assim tem que haver cooperação local, né? E até se apropriar daquela realidade, para poder propor medidas, né? E estudar aquele assunto com base no real, na rotina, tá?